Olá pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo para contar para vocês o relato do meu parto, da minha quinta cesárea e meu testemunho. Tudo que eu passei no meu parto, tudo que eu passei no pós-parto, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm mais de uma, duas, três cesáreas e querem saber, né? Tem medo, querem saber mais sobre o assunto e às vezes vão buscar na internet e não tem muitos conteúdos falando sobre isso. Por isso eu vim estar gravando esse vídeo para contar um pouco sobre tudo que eu passei no meu parto. Então vamos lá. Eu sou casada já há 21 anos e nós tínhamos 4 filhos, né? Agora com o bebê é o quinto. E desde a minha terceira cesárea eu sempre escutei dizer que é muito perigoso, que era muito arriscado e sempre tive muito medo. Mas aí tive o terceiro, foi super tranquilo, não tive nenhum problema, nenhuma intercorrência. Tive a quarta também, não teve também nenhum problema, foi tudo tranquilo. Só que na quarta a gente pensou, chega, né? São só 4 filhos, tá bom. Aconteceu, em alguns foi descuido, outros veio porque tinha que vir, porque Deus permitiu que viesse. E aí a gente não queria mais filho. A minha mais nova já estava com 6 anos de idade e eu tomava injeção Miscigina. E aí eu comecei a fazer o tratamento para um cisto no ovário, que eu sempre tive esses probleminhas de cisto no ovário, aí tinha que parar um anticoncepcional, começar o outro para começar o tratamento do cisto. Só que o médico que eu passei falou para mim permanecer continuando tomando a injeção que eu estava tomando, que é a Miscigina. E eu continuei tomando essa injeção. Só que aí eu percebi que eu já não estava menstruando há uns 2 meses, 3 meses por aí. E eu procurei um médico. E aí a médica pediu um exame e foi constatado que eu estava gestante novamente. E aí veio o meu desespero, porque eu imaginei, até 4 deu tudo certo, foi tranquilo, mas e a quinta? Eu nunca tinha escutado alguém que tivesse tido quinta cesárea, sexta cesárea. E eu imaginei, se na quarta os médicos já me deixaram bem preocupada, na terceira, imagine na quinta. E aí eu fiquei muito desesperada, lembrando que as minhas cesáreas, os meus filhos são diferenças de 4 ou 5 anos de um para o outro, não são ali muito pertinho. E aí veio aquele desespero, veio aquela sensação de o que eu vou fazer agora, como que vai ser, será que eu vou morrer e vou deixar os meus filhos, será que eu vou conseguir levar essa gestação até o final? Eu tinha outros planos, né, para minha vida, meu esposo também já estava com a vasectomia dele agendada, tanto que eu ganhei bebê em março e a vasectomia dele foi em janeiro. E assim, pegou a gente de surpresa, pegou a gente no desespero, mas não tinha mais o que fazer, já estava ali, né? Então tinha que agora pedir a Deus e continuar seguindo com a gestação e colocar nas mãos de Deus. E assim foi. Eu passei a minha gestação, foi tudo tranquilo. Eu só engravidei um pouquinho acima do peso, os médicos pediram para estar perdendo um pouco de peso. Foi constatado no meu primeiro exame que eu estava com diabetes gestacional, mas no final de tudo eu não estava com diabetes gestacional. Eu acredito que por eu não ter feito o jejum da forma que tinha que ser feito para fazer os primeiros exames de rotina da gestação, e aí deu um pouco alterado. E aí a gestação foi tranquila, né? Eu tive muitas dores que eles falam que é normal, tive bastante dor na gestação, eu tive muitos incômodos. Eu engordei o peso normal, que tinha que engordar 12 a 13 quilos. Os médicos me assustavam bastante. Eu passei, na primeira consulta que eu passei, uma médica falou pra mim que minha gestação era de muito risco, era de alto risco, que era risco de morte para mim e para o bebê. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei muito preocupada, muito desesperada. Eu chorei muito a gestação toda, mas eu continuei ali orando e confiante que, assim como o Senhor fez nas minhas 4 gestações anteriores, o Senhor ia fazer na quinta também, ia dar tudo certo, tanto para mim quanto para o bebê. E aí chegou às 37 semanas.
E com 37 semanas eu comecei a ter contrações. E como eu nunca tinha tido contração, os meus outros partos tinham sido todos cesáreas, eu nunca cheguei a entrar em trabalho de parto. Com 37 semanas, minha barriga começou a ficar muito dura e assim, sequência, sabe? Bem rápido, uma atrás da outra. Não era contração de treinamento, era uma contração diferente. E aí uma amiga minha falou pra mim, Kelly, procura um hospital, porque o que você tá tendo é contração pro bebê nascer, não é só contração de treinamento. E aí eu chamei meu esposo e falei, vamos lá pra ver, né? Só pra tirar dúvida, porque como eu tive outras cesáreas, então eu não poderia entrar em trabalho de parto. Esse é um dos medos dos médicos, para não ter a ruptura uterina. Então eu não podia entrar em trabalho de parto, eu tinha que estar sempre alerta quando eu tivesse contração. E aí a gente foi no hospital, meu esposo saiu do serviço, a gente foi no hospital, só que a gente foi assim só por desencargo de consciência, para ver o que estava acontecendo. Tanto que a gente levou até a nossa filha de 6 anos, porque eu tinha certeza que eu não ia ficar, estava de 37 semanas ainda, podia esperar até as 39 semanas mais ou menos. E aí a gente foi, chegando lá a médica me examinou e falou, olha, você está tendo contração e está sendo contrações repetitivas, a gente vai ter que te internar. E pediu para o meu esposo estar trazendo a minha filha mais nova. Enquanto ele trouxe a minha filha, porque eu tive bebê em outra cidade e é um pouquinho longe, e aí ele veio trazer a minha filha em casa. Enquanto ele veio trazer a minha filha, eu estava tendo muita contração. A contração foi piorando, foi ficando mais ritmada. E aí a médica falou, Kelly, para não colocar em risco a sua saúde, nem a saúde do bebê, a gente vai entrar para a sala de parto e não vai dar tempo de você esperar o seu esposo chegar. A gente precisa fazer o parto agora. E aí eu falei, tudo bem, né? Seja o que Deus quiser. Ali eu orei, clamei ao Senhor para o Senhor entrar comigo na sala de parto e ia dar tudo certo. Eu estava com muito medo, a gente é ser humano e eu estava com bastante medo, mas naquele momento o Senhor me tranquilizou, eu entrei para a sala de parto, eu tentei manter a calma e foi tudo bem, gente, foi tudo bem, meu parto foi tranquilo, deu tudo certo, não teve nenhuma intercorrência. Meu bebê nasceu super saudável, ele nasceu de 37 semanas e 4 dias, nasceu com 3,850 kg, não tive nenhum problema. Meu esposo chegou, já estava com o bebê já no colo, e aí me levaram depois para a sala do pós-parto para me recuperar, né? E foi tudo tranquilo, depois eu fui pro quarto, o bebê também foi pro quarto, e aí é onde começa a entrar o meu testemunho aí. O meu bebê, ele teve icterícia, né? Assim como meus outros filhos tiveram, por incompatibilidade sanguínea minha e do meu esposo. Então, geralmente, o bebê nasce com o sangue do meu esposo e aí, por ter nascido de mim, dá incompatibilidade no nosso sangue. Sempre acontece isso, com todos os meus filhos aconteceram, e aí dá a tal da icterícia, e ele precisa ficar um pouco no banho de luz, ficar na fototerapia, e é normal. Até aí, pra mim, tava tudo bem. Aí eu comecei também a ter muita dor de cabeça. Eu nunca tinha tido isso em nenhuma outra cesárea. E aí a médica me explicou que podia ter sido reação da RAC. Tive aquela cefaleia pós-RAC. Eu não sei se alguém já teve, mas eu tive aquela cefaleia pós-RAC. Eu comecei a ter muita dor de cabeça. Não era uma dor de cabeça normal, era uma dor de cabeça assim insuportável, muito forte. Meu bebê tinha que ficar naquela luz, eu não conseguia nem levantar para pegar ele, e quando eu levantava doía muito, quando eu deitava melhorava. E aí eu fiquei, por esse motivo, eu tive que ficar internada 7 dias, porque a médica queria que eu saísse de lá estável, pelo menos sem a dor de cabeça, porque senão ia ter que fazer um procedimento lá que eles fazem para poder passar essa dor. Só que aí não foi necessário, minha dor de cabeça deu uma leve melhorada, e o bebê também já não precisou mais ficar na fototerapia, e aí a gente teve alta. Só que por norma do hospital, todo bebê que fica na fototerapia, depois de 48 horas tem que voltar para fazer um exame de sangue e ver se a bilirrubina, que é o que causa a icterícia, se a bilirrubina dele tinha subido de novo. Porque entre as 48 horas, 24 horas mais ou menos, não sei, ela pode subir de novo. E aí ele teve que voltar, retornar no hospital para poder fazer o exame novamente, para poder ver se ia precisar ficar na foto de novo. Então eu tive alta na quinta-feira, quando foi no sábado eu retornei com ele.
Em casa eu ainda estava com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu estava bem, estava me sentindo bem, estava normal. E aí a gente voltou para o hospital. No dia de voltar para o hospital eu fui bem abalada, eu chorei bastante. E no dia de voltar para o hospital, eu não sei, gente, mas eu tava com uma sensação de que ainda não tinha acabado, de que eu ia ter que ter um testemunho para contar dessa quinta cesárea. E eu ia ter que passar por algo mais, que não era só isso. E aí eu fui para o hospital, fui chorando bastante, fui com esse pressentimento ruim, mas o tempo todo eu fui orando. No meio do caminho eu pedi oração para minha tia, eu pedi oração para uma pastora amiga minha. E nós entramos em oração e eu fui orando, entreguei nas mãos de Deus e falei que seja feita a vontade de Deus. E chegando no hospital, a médica colheu o exame dele novamente e falou que ele ia precisar internar de novo para ficar na fototerapia por mais uns dias. Não sabia se ia ser um dia, se ia ser 2 dias, mas ele precisava internar. E aí eu falei para o meu esposo já tinha 7 dias que o meu esposo estava no hospital, ele precisava voltar a trabalhar. E aí eu falei pro meu esposo, então vai trabalhar, porque eu tô bem, eu consigo ficar aqui com ele. E aí eu internei com ele, a gente voltou a ficar na mesma ala que eu estava quando eu tive ele, e eu pude ficar com ele lá no quarto. E aí, gente, foi aí que tudo começou. Eu fiquei com ele lá no quarto, e aí no sábado, eu fiquei, foi tudo bem. No domingo eu comecei a não me sentir bem, eu comecei a ficar muito enjoada, eu comecei a sentir bastante dor abdominal, uma dor assim como se eu tivesse tomado um soco na barriga e tivesse toda dolorida. Mas eu achei que, sei lá, que era o cansaço, muitos dias no hospital, ansiedade. Eu achei assim que fosse algo normal, né? Eu não estava bem ainda, não tinha conseguido ainda ir para casa, descansar bem mesmo, me recuperar do parto. Fui para casa, fiquei só 2 dias e ainda preocupada porque eu sabia que ia ter que voltar e não sabia o que ia acontecer. Então eu achei que fosse isso. E aí eu continuei não ficando bem. A enfermeira entrou no quarto, me deu uma sacola para vomitar, caso eu vomitasse. Eu não conseguia comer. E aí eu liguei pro meu esposo, falei para ele, olha, vem pra cá me ajudar com o bebê porque eu não tô bem. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô bem. Aí meu esposo chegou, ficou com o bebê. Eu fiquei deitada, ele ficou cuidando do bebê, eu fiquei na cama. E aí passou alguns minutos, eu senti uma dor e eu fui no banheiro, eu tive um sangramento bem forte, bem importante. E aí eu chamei a enfermeira, pedi para chamar a enfermeira, ela viu e pediu para mim descer no pronto-socorro, né? Porque como eu não estava internada, só meu bebê que estava, eu ia ter que passar pelo pronto-socorro porque eu não podia ser avaliada ali. Aí eu tive que descer e passar no pronto-socorro. E aí eu passei lá no pronto-socorro, os médicos me examinaram para ver se eu estava com algum tipo de hemorragia, algum começo de hemorragia, e eu não estava com hemorragia. E aí a médica que estava junto com o médico me examinando perguntou para ele, doutor, mas e essa dor que ela está no abdômen? Aí ele falou que poderia ser pedra na vesícula e tal, mas ele ia estar pedindo um ultrassom para estar vendo, um ultrassom abdominal. E pediu para me subir para o quarto que eles iam me ligar quando eu tivesse que fazer ultrassom. Aí passou algumas horas, eles me ligaram, eu desci para fazer ultrassom de abdômen. E, gente, na hora que eu fui fazer ultrassom, eles começaram a ver e falar na linguagem deles de médico, começaram a ver muitas coisas. Primeira coisa, eles falaram que eu estava com tudo alterado, eu estava com o fígado alterado, eu estava com 3 nódulos no fígado, eu estava com a vesícula alterada, os 2 baços alterados, eu estava com muito líquido fora da cavidade abdominal. Aí a médica aproveitou e fez um transvaginal lá e falou que eu estava com o útero aberto, com a cirurgia. Às vezes a cesárea ela abre por fora, né? No meu caso ela abriu por dentro. Aí chamaram vários médicos, os médicos começaram a filmar, falaram que nunca tinham visto aquela situação. Chamaram os obstetras também, o ginecologista que tinha me atendido, perguntaram quem era a médica que tinha feito o parto. Eu sei que assim, eu vendo toda aquela situação, eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a ficar apavorada, porque eu imaginei, se eu tô num hospital de grande porte desse, eles estão falando que nunca viu isso, então tô morta, né? E aí eu fiquei assim, desesperada. Subi pro quarto,
Não, aliás, depois do ultrassom, o médico já me mandou direto para a sala de tomografia. E eu fui para a sala de tomografia e eu tinha que aguardar o resultado da tomografia no quarto. Só que aí eu fui chorando de volta para o hospital, pedi para o médico me explicar o que estava acontecendo. Ele falou que ia precisar esperar o resultado dos exames. Eles tinham colhido sangue de mim também. O resultado dos exames de sangue já tinham saído. Eu estava com as plaquetas 20.000, que quem sabe é muito baixo. Eu estava com bastante alteração em tudo. E aí pediram para me subir lá para o quarto e aguardar que eles iam passar para me dar uma posição e já fizeram a minha internação. E aí eu fiquei internada junto com o meu bebê. Para eles poderem me avaliar, eu precisava ser internada, para eles poderem continuar cuidando do meu caso. E aí eles me internaram junto com o meu bebê. E aí eu subi desesperada, chorando bastante. Meu esposo perguntava o que estava acontecendo e eu fiquei muito desesperada, fiquei muito preocupada com esses nódulos que estavam no fígado, fiquei muito preocupada com essa alteração toda que eu estava tendo. Eu já passei há uns 4 anos atrás por um quadro de cair as plaquetas, já fiquei internada por um vírus, né, que geralmente isso acontece por alguma infecção viral. E aí eu fiquei internada lá e a médica subiu para falar para mim que o meu quadro era grave, era bem importante, mas eles ainda não sabiam, não poderiam me dar uma posição do que estava acontecendo, só que eu precisava ir para a UTI. E aí meu mundo desabou. E aí eu pensei, estava bom demais para ser verdade, né? O crente sempre tem que passar por uma prova. Eu pensei, foi um parto tão perfeito, foi tudo tão bem. Eu fiquei até assim, nossa, tá bom demais para ser verdade? Foi tudo tão bom. Mas eu não imaginava que o pior ainda estava por vir. E aí eu fui para a UTI. Eu fui desesperada, eu fui chorando muito. Minha família ficou muito preocupada. Meu esposo, os meus filhos estavam em casa. Muito preocupado, muito desesperado. O meu bebê não podia, mesmo se ele tivesse que ter alta, ele não podia ficar com meu esposo, nem podia vir para casa. Aí ele teve que ir para a UTI neonatal, continuar na fototerapia e eu tive que ir para a UTI. E aí eu internei na UTI porque a médica me explicou que lá eu ia ser monitorada de perto, ia ter os cuidados mais de perto para não poder se agravar, porque eles estavam suspeitando que eu estava com dengue. E aí eu pensei, aonde eu peguei essa dengue? Se eu fiquei o tempo todo internada, eu vim para casa 2 dias e ainda era muito cedo, eu internei de volta no sábado, no domingo eu já comecei a ter sintomas, então eu não sei aí como que funciona, com quanto tempo depois que você é picado começa a ter os sintomas. Eu não sei se eu já estava quando eu fui ganhar bebê e aí por conta do parto se agravou, eu não sei o que aconteceu. E aí, gente, eu fui para a UTI, eu não conseguia falar com mais ninguém, eu não conseguia responder ninguém, né? Me mandavam mensagem perguntando, amigos, familiares mandavam mensagem, eu não conseguia responder, eu pedi para o meu esposo responder. Eu não estava bem. Aquele momento era só eu e Deus. Eu senti assim, era só eu e Deus agora. Meu esposo entrou na UTI para se despedir de mim e ele falou, vamos pedir oração. Eu falei, vamos pedir oração, mas vamos orar nós. Vai para casa, se junta com as crianças, reúne todo mundo na sala, as crianças na sala, e levanta um clamor pela minha vida, pela vida do Gael, que é o meu filho. E aí eu falei pro meu esposo, além da gente pedir oração, vamos orar nós. Vai para casa, levanta um clamor pela minha vida, pela vida do nosso bebê, chama as crianças, reúne as crianças na sala, vamos orar e vamos entregar nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus vai fazer algo. Eu sei que de tudo isso que eu estou passando vai gerar um testemunho para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, não sei. Mas eu acredito muito no poder da oração. E aí eu falei pro meu esposo, vamos só orar. E aí meu esposo veio para casa, se reuniu com os meus filhos e orou.
E, gente, eu internei na UTI e lá os cuidados são bem assim, bem de perto, bem rigoroso, né? Eu não podia descer da cama, eu fiquei cheia de aparelho, eu não podia descer nem para ir no banheiro fazer as necessidades, tinha que ser na comadre em cima da cama, tive que ficar de fralda, tive que ser bem monitorada, tive que estar fazendo exames toda hora, a médica da UTI vinha com o aparelho, fez ultrassom do meu coração, do meu pulmão, tinha que ficar de olho no sangramento, porque ali eles tinham me diagnosticado com dengue grave, que é a dengue hemorrágica, né? E aí eu fiquei lá, e aí quando foi no outro dia de manhã, de madrugada meu nariz começou a sangrar, eu fiquei desesperada. Teve um momento assim que eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, porque realmente eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu não ia conseguir passar, que estava piorando, aparentemente parecia que estava piorando, eu achei que ali tinha acabado para mim. E aí quando foi de manhã, eu pedi para a enfermeira deixar eu me levantar e ir no banheiro, que eu queria ir no banheiro sozinha, que eu queria me levantar um pouco dali, e aí ela deixou. Aí quando eu levantei, a fisioterapeuta já veio falar comigo e eu conversei com ela, ela perguntou se eu conseguia andar um pouco, eu falei que eu estava bem, que eu conseguia andar, levantei, trouxeram algo para mim comer, porque eu já estava muito tempo sem comer, eu já estava muito tempo sem fazer xixi, eu não tinha nem parado para pensar nisso, eu já não estava mais urinando. E aí ela trouxe algo para mim comer, eu consegui comer, eu já estava fazendo bastante xixi, porque o tratamento para dengue só é muito soro, né? Então eles me davam muito soro, colocavam remédio no soro para urinar. E aí eu comecei a reagir. Meu corpo começou a ficar bem. Eu comecei a melhorar assim de uma forma muito rápida, que a médica da UTI chegou lá e falou, olha, vou te dar alta, você pode voltar para o quarto, porque você já está bem, já levantou, já andou, já comeu, não tem por que mais ficar aqui. Seus exames também estão dando uma melhorada, está dando uma melhorada de leve, mas já está melhorando, então você vai poder voltar para o quarto. E aí eu fui transferida de novo para o quarto, aí minha filha veio para o quarto para ficar comigo, a minha filha mais velha, para o meu esposo continuar trabalhando. E assim, gente, poder da oração. Meu esposo orou, meu esposo levantou um clamor junto com os meus filhos e a melhora começou a acontecer. Deus só queria uma oração, Deus só queria um clamor, Deus só queria que a gente se lembrasse que Ele ainda faz milagre. E aí eu fui pro quarto, trouxeram meu filho, minha filha veio ficar comigo e daquele dia para frente eu comecei a melhorar assim muito rápido. Os médicos não sabiam se realmente era dengue. Deu no meu IgG que eu já tive contato com o dengue. IgG é um exame que mostra se você teve anticorpos para algum tipo de vírus. E lá mostra que eu tive, mas só que o exame que eles fizeram de dengue naquele momento, quando você está com dengue, que você faz o exame ali na hora, deu negativo. Então eles não sabem o que aconteceu realmente, mas me diagnosticaram com dengue. E aí eu comecei a melhorar, as minhas plaquetas começaram a subir, os meus sangramentos parou. E o meu útero, que estava aberto, eles falaram que tinham que me abrir novamente para poder fechar, né, a cirurgia por dentro. Só que a minha bexiga, a médica me explicou que a parede da minha bexiga estava segurando essa abertura do útero e fez com que eu não tivesse uma hemorragia. Então, eles falaram que naquele momento não ia precisar me abrir, porque por conta das plaquetas baixas, eu poderia ficar na mesa. Então, eles não iam correr esse risco. Só que futuramente eu ia ter que estar acompanhando, né? Eu estou em acompanhamento até hoje, para poder ver se o útero voltava para o lugar, para poder acompanhar direitinho se fecha sozinha, né? E assim, eu fui melhorando muito rápido, tudo foi dando certo. Meu filho ainda foi pro quarto, ainda ficou na foto. E eu fui orando, e eu fui pedindo a Deus. O tempo todo ali eu ainda estava ansiosa. Aquilo me trouxe, tudo aquilo que eu passei me trouxe assim muito medo. Eu só queria sair daquele hospital, eu só queria sair com os meus filhos, meu filho no braço. O tempo todo eu achava que eu não ia conseguir sair, que ia acontecer de novo mais alguma coisa.
E aí, para honra e glória do Senhor, eu fui melhorando a cada dia. A médica ficou surpresa porque assim, com 2, 3 dias, minhas plaquetas já normalizaram. Tava 20 mil, é muito baixo, então podia demorar um pouco, mas normalizou muito rápido. E aí, gente, quando foi chegando no dia de eu ter alta, a médica falou pra mim numa sexta-feira, olha, Kelly, se você continuar indo bem, se continuar assim, na segunda-feira você vai ter alta. Não vamos te liberar agora porque a gente precisa ter certeza que você tá bem. Aí o infectologista também veio falar comigo dos nódulos, porque eu fiquei muito preocupada com esses nódulos no fígado. Ele falou pra mim que esses nódulos no fígado era nódulos benignos, que muitas mulheres têm esse nódulo, mulheres principalmente que tomam anticoncepcional e que às vezes não sabe que tem, só descobre no exame de imagem. Ou que também poderia ser por conta da inflamação da dengue, né? Mas que eram benignos, que tinham dado na tomografia tudo bem e tal, era benigno. Aí, quando foi na segunda-feira, a médica falou que eu ia ter alta. A minha médica. Porém, faltava pediatra dar alta também para o meu filho. Ele já estava bem, não estava mais na fototerapia, mas precisava de novo colher o exame de sangue. E, gente, ele colheu o exame de sangue e aí deu de novo que tinha caído a icterícia dele. Aí eu já falei, não pode estar acontecendo isso. Essa luta é espiritual, está acontecendo alguma coisa, eu preciso orar mais. Aí nesse dia eu liguei de novo para as mulheres de oração e pedi para elas me ajudar a interceder pela minha vida, pela vida do meu filho, que aquela fúria do inimigo tinha que cair por terra, que eu precisava ir embora com meu filho e que alguma coisa estava acontecendo. E aí quando foi de madrugada, de segunda para terça, se eu não me engano, 4 horas da manhã, eu fui pro banheiro orar, deixei a minha filha com meu bebê e fui pro banheiro do hospital orar. E lá eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, comecei a pedir para Deus, agradecer a Deus tudo que Ele já tinha feito até ali, mas que eu precisava ir embora, eu só queria ir embora com meu filho e queria cuidar dos meus outros filhos, curtir o meu filho, queria ir para casa, né? Tenho a minha mãe também que precisa de mim, que eu cuido dela, e eu precisava ir embora. E aí eu orei, falei com o Senhor, e eu falei, Deus, tira de mim essa ansiedade, tira de mim essa preocupação, esse desespero, porque eu não consigo fazer nada. Sem Deus eu não ia conseguir fazer nada. Então eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu te peço, por favor, Deus, cura o meu filho, sem precisar ir para a foto de novo. Faça com que essa icterícia do meu filho caia por terra e que meu filho vá para casa, que meu filho tenha alta junto comigo. E aí, gente, eu tentei ficar naquele dia tranquila. E aí a médica falou assim pra mim, olha, Kelly, o exame que a gente colheu de madrugada dele subiu de novo. Só que agora de manhã a gente colheu de novo. Então vamos ver se vai baixar. Porque se não baixar ele não vai ter alta. E agora ele não vai mais pra foto. Porque provavelmente eles iam fazer transfusão de sangue agora, né? Eles não iam mais colocar na fototerapia. Eu entendo um pouco porque os outros meus filhos também já passaram por isso. E aí a médica falou pra me aguardar. Aí quando foi mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, que é o horário que eles começam a dar alta, eu escutei a médica passando no corredor e falando, né? Aliás, eu não, a minha filha mais velha falou que escutou a médica falando: a bilirrubina do bebê da Kelly baixou, ele vai de alta pra casa. Gente, eu chorei tanto, eu entrei no banheiro, eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus tanto por estar indo embora com meu filho, por sair daquele hospital viva, por estar bem. Essa situação me traumatizou demais, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu passei a minha gravidez inteira imaginando que eu poderia ter alguma complicação na minha cesárea, porque são 5 cesáreas, é muita coisa. Eu imaginei que eu poderia passar por alguma complicação, alguma coisa ali, mas eu nunca imaginei que eu poderia pegar uma dengue, que eu poderia passar por tudo isso. Mas depois, eu olhando para tudo isso, eu vi como o Senhor me sustentou, como eu fui forte, como Deus me fez ser forte, como eu consegui, né, depois de um parto,
ter uma cefaleia, passar por essa situação, minhas plaquetas cair tanto em um pós-parto, que a gente já tá, né, indefesa, a gente já não tá bem depois de um parto, e ainda passar por tudo isso. E ali eu tive alta, fui para casa com meu filho, vim agradecendo a Deus, eu sou grata a Deus até hoje. Todos os dias eu agradeço a Deus, olho para o meu filho, olho para os meus filhos e agradeço a Deus por estar em casa, por estar com os meus filhos, por estar com a minha mãe, por estar com o meu bebê. Agradeço a Deus pela vida dele, pela minha vida. E o intuito de eu vir fazer esse vídeo foi isso, contar o meu testemunho, contar o poder que tem a oração, contar que às vezes o Senhor só quer que a gente dobre os nossos joelhos, e mesmo Ele sabendo já de tudo, mas Ele quer que a gente clame Ele, que a gente seja dependente somente dEle. Porque a gente só depende de Deus. Nós não dependemos de nós mesmos, nós não conseguimos sozinhos sem Deus. E contar para as mulheres, né, que passam por 2, 3, 4 e tem medo. Falar para vocês: confiam em Deus, se cuidem, faça tudo direitinho que os médicos pedirem, que vai dar tudo certo. Assim como deu certo para mim, assim como deu certo para outras pessoas, vai dar certo também na sua vida. Fica tranquila. 4 cesáreas, 5 cesáreas, não é esse bicho de 7 cabeças igual os médicos falam. Isso depende de cada pessoa, de cada organismo. Então o negócio é confiar em Deus. O negócio é se cuidar, que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Eu vou deixar passando umas fotinhas aqui da minha família, do meu bebê. E eu quero dizer para as mamães que vão ter 2, 3 cesáreas, vão estar passando pela 4ª, 5ª, que seja. Confie em Deus, fique tranquila, que vai dar tudo certo. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e